Então chegamos agora ao capítulo 7, onde Kotler nos fala a respeito dos arquétipos dos setores e melhores práticas. E aí ele cita aqui uma divisão básica entre canal, marca, vendas e gestão de serviços. Ele, pesquisando esse novo modelo da economia digital, entendedor que ele é do mercado, das evoluções do mercado, dessa construção do mercado e do marketing, ele identificou que existem alguns padrões e alguns arquétipos que podem ser usados para facilitar o nosso trabalho enquanto estrategistas de marca, consultores de marketing, gestores social media, né? A gente que trabalha com marketing e precisa identificar, às vezes, quais são os padrões do setor que a gente está atuando. Então, com esses arquétipos, você vai poder identificar mais ou menos qual setor, qual arquétipo se identifica com o seu setor. Vamos lá, então ele trouxe o primeiro padrão, que é o padrão maçaneta de porta. Então é um gráfico visual, então visualmente falando, lembra uma maçaneta de porta. Os nomes são até um pouco engraçados, vocês vão ver que tem outros bem divertidos, mas é devido ao aspecto visual que o gráfico apresenta. O que é isso? Cada quadrante desse aqui vai representar um dos aumentos de produtividade que a gente falou na aula anterior. Então aqui no caso você aumenta a atração, aqui é o conteúdo, aqui é a curiosidade, aqui é a ação, né, o compromisso de compra, e aqui você aumenta a fidelidade, que é a parte de fidelização do cliente, aumentar a fidelidade mesmo, né, dos defensores de marca e tal, que é a afinidade, né? Então, primeiro padrão, maçaneta de porta, é muito conhecido e ele acontece bastante num mercado onde precisa se investir bastante na atração. O cliente é um tipo de cliente que não tem muita curiosidade, mas ele compra, né? Então você vê que o gráfico aumenta, e é um perfil de cliente também que não tem muita fidelidade com a marca. Se uma outra marca apresentar vantagens para ele, ele vai ir para ela. Então a fidelidade é baixa. Então esse é o padrão do setor maçaneta de porta. O outro padrão que ele traz é o peixinho dourado. Vamos entender o peixinho dourado. Mais uma vez, é um padrão visual que lembra com certeza um peixinho dourado. Então tem um nível de atração alto, certo? Porém, é um tipo de cliente que não tem muita curiosidade é baixa. Esse padrão é muito comum em transações B2B, né? Business to business, empresa com empresas. Então, se a atração é alta, a curiosidade é baixa, ou seja, a atração já traz confiança. Então, ele não fica muito perguntando, especulando, nada. E aí, a compra não é tão alta, mas ela acontece, né? Então, o compromisso de compra acontece. Porém, a afinidade também não tem fidelização. Se uma outra empresa oferecer melhores serviços, ele vai pegar com certeza. Então esse é o padrão do setor de peixinho dourado. Um outro padrão que ele apresenta é o padrão trompete. O trompete, mais uma vez, um padrão visual que lembra um trompete. Tem um alto nível de atração, tem que se investir bastante. Esse padrão aqui ele é muito usado, muito perceptível em bens de alto padrão, de luxo. Carros, joias. Então, o que acontece aqui? Tem que se investir bastante em atração, tem que se investir bastante em produção de conteúdo. A compra não vai ser assim aquele ideal todo que você imagina, porque o público é menor, é um público bem segmentado, né? O nível A, AB, A+. E, porém, é um público que, devido à qualidade do produto, à qualidade do serviço que ele está comprando, a tendência a se fidelizar é muito grande. Então, por isso tem esse crescimento aqui no quadrante da afinidade. E um outro padrão é o padrão funil. O padrão funil não é referente exatamente ao padrão funil de embalde, funil, né, funil de marketing, funil de vendas, não é isso, apesar de ser semelhante em alguns aspectos. Porém, ele não apresenta um crescimento de afinidade. Então, ele não é muito interessante, não é muito sustentável. E se for ver bem, ele tem muito a ver com aquele modelo AIDA de despertar atenção, interesse, desejo e ação. Só que aí ele não dá conta dessa nova demanda de criar o defensor de marca. Então,
tem que se investir muito, né? É alto investimento em atração, tem que se investir em criação de conteúdo, vai caindo, o número de gente que compra é menor e o número de gente que se fideliza é menor ainda. Então esse é o padrão funil, ele nem sempre é tão interessante. Mas aí o Kotler apresenta então qual seria o arquétipo ideal, que ele chama de gravata borboleta, justamente porque tem esse formato aqui de uma gravata borboleta. Então onde você tem o nível de assimilação é alto, né? Então você gera bastante atração. A curiosidade cai, isso em certo sentido é bom porque você já criou uma comunicação que tira dúvidas, que já passa uma credibilidade, então a curiosidade diminui, essa parte aqui da curiosidade diminui. O compromisso de compra aumenta, então você tem um aumento da ação de compra, então tem mais gente comprando, ou seja, isso é fantástico. E melhor ainda, dos que compram, uma grande parte se torna um defensor da marca com afinidade, com fidelização, com apologia. Então esse com certeza é o padrão ideal que em todos os setores que você trabalhar, se você conseguir chegar nesse padrão aí, gravata borboleta, é o ideal para os seus negócios, com certeza. Então é isso, chegamos ao final da segunda parte do livro e eu vejo vocês então na terceira parte, que tem muito mais coisa interessante na próxima aula. Valeu!